Tom. Aí. Oi, professora. Tudo bom? Deixa eu chamar aqui. Tô chamando a professora. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live do Urbana, nossa sala bíblica, hoje com a participação especial da professora Ruth Salviano. Já chamei ela aqui para a live e ela já está entrando. Olá, professora. Oi, tudo bom? Tudo bom? Prazer, né? Igualmente, igualmente. Professora, obrigada pela presença, pela disponibilidade e pelo coração aberto em aceitar o nosso convite e poder estar aqui com a gente nessa noite. Ok, o Muito prazer é obrigada. meu. Bom, esse é o nosso Sala Bíblica, né? Para quem está entrando e quem não conhece. Nós somos uma comunidade de fé chamada Urbana, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E às terças-feiras nós temos os estudos bíblicos, que a gente entende de suma importância estudarmos a Bíblia, conhecermos, importantes até para o nosso relacionamento com Deus, né? Para estarmos mais íntimos dele. E hoje a gente tem a participação especial da professora Ruth, ela vai se apresentar, vai dar uma amostra do conhecimento dela e da aula dela, e também apresentar os trabalhos, o que ela tem feito. Então, eu vou deixar agora com a professora e a gente volta logo mais, tá bom, professora? Pode ficar à Tá vontade joia, tá e um joia. pouquinho mais perto do horário do fim eu volto aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada. Combinado. Até já. Até, até. Olá, pessoal. Estamos aqui para estudar um pouquinho sobre a história das mulheres no cristianismo, especificamente sobre a época da Reforma. Sempre gostei de falar dessa época, sempre gostei de estudar a Reforma. E o interessante é que uma vez eu fui fazer um teste para ser professora no Colégio Objetivo, aqui em Campinas. E eu podia escolher qualquer tema para fazer uma apresentação para o diretor, para professores, sobre aquele tema. E qual que eu escolhi? A reforma. Depois, quando eu fui fazer dissertação de mestrado, qual o tema? A reforma, a voz feminina na reforma, participação da mulher na reforma. Então, eu sempre gostei desse tema. Eu acho assim que foi uma época muito interessante, porque se a gente pensar no antes e depois, antes, Idade Média, povo analfabeto, não havia escritos, muito poucos, cópias, não havia imprensa, e depois começa essa Idade Moderna, com a invenção da imprensa pelo Johann Gutenberg, e o primeiro livro impresso é a Bíblia. Então, aquele povo que está ali naquela época sedento de Deus, de conhecer a Bíblia, tem essa oportunidade. Agora sim, eles podiam ler a palavra de Deus. E a Bíblia começa a ser divulgada, publicada em vários idiomas, não somente no latim, como era a Bíblia, né? A Vulgata Latina, porque a língua sacra era só o latim. Mas aí nós, pessoal daquela época, e nós somos herdeiros dessa reforma, tiveram esse grande privilégio de ter a Bíblia na linguagem de cada povo. Oh, coisa boa, foi muito bom. E foi muito bom também para as mulheres, porque a mulher naquela época, ela era mãe e ela era a solteirona até chamada de fiadeira, porque ela estava ali relacionada à máquina de fiar, ao fuso, à roca, e ela não tinha outro campo a não ser o lar, a não ser cuidar do esposo, da casa, mas muitas mulheres, principalmente aquelas associadas a eruditos, vamos pensar assim, as irmãs dos impressores,
aquelas relacionadas da família dos primeiros reformadores, aquelas monjas, freiras nos conventos que tinham algum contato com a Bíblia, e algumas até já não concordavam com o que era ensinado, a forma como era ensinado. Então, quando elas descobrem a doutrina de Lutero, da salvação pela fé, do sacerdócio universal de todos os crentes, que elas não precisavam mais de intermediários, essas mulheres abraçam a reforma com todas as suas forças. É bem interessante isso, porque às vezes nós pensamos assim, a mulher não participou da reforma, a gente não ouve falar. E hoje eu quero trazer para vocês, eu gosto muito de falar das esposas, dos reformadores, foram sustento deles, apoio, suporte mesmo, hospedeiras daqueles reformadores perseguidos, que chegavam na casa de um reformador, de uma cidade onde havia mais liberdade, como na casa de Calvino, de Lutero, e eles encontravam, né, Catarina von Bora e o Deolete de Beauty, então eles tinham esse aconchego. Mas também não vou falar das rainhas, das nobres, que também até implantaram a reforma no reino delas. Hoje eu quero falar daquelas mulheres que realmente defenderam a reforma, que realmente se colocaram na luta, escreveram, contestaram, enfrentaram oposição e não temeram e prosseguiram. Então, são mulheres desconhecidas. Eu creio que vocês talvez nunca tenham ouvido falar delas, mas quando você escutar essas histórias, vocês vão ver como é importante. Eu sempre digo que quando a gente não conta a história de metade dos cristãos, que é a história das mulheres, essa nossa história do cristianismo está incompleta. E nós temos que trazer a memória, mesmo que seja difícil escrever essa história, achar as fontes, é necessário. Por quê? Porque as mulheres abraçaram a causa da reforma, as mulheres amavam a Deus, elas queriam falar de Deus, elas foram mensageiras da palavra de Deus. Então, eu acho bem importante a gente estar resgatando essas mulheres e trazendo para vocês. Eu quero falar de algumas delas. Eu chamo de apologistas, aquelas que defendem a fé. Foram escritoras, foram propagandistas da reforma, foram apologistas. Uma delas, ela foi uma bávara, era da Bavária, né? Um reino da época. E elas começam saindo daquele obscurantismo, aos pouquinhos, elas elevam as vozes. Elas começam a elevar as vozes. Elas começam a escrever e a lutar, não mais com o fuso. Não são mais fiadeiras, mas com a pena. A arma delas agora é a pena, a escrita. O combate delas pela paz era com seus escritos. E as mulheres, como disse Margarida de Navarra, ela almejava uma religião de amor. Elas não entravam em debates ostensivos, apesar de que eu vou falar hoje de umas que eram bem valentes, né? Bem dispostas a entrar num debate e a ganhar e a provar que elas conheciam e que elas amavam a causa da reforma. Mas elas gostavam de uma religião de amor porque elas receberam esse amor. Elas entenderam, quando elas começam a aprender sobre a reforma, que Deus era amor, que era pela graça a salvação. Então, elas abraçam essa religião de amor. É muito interessante. Essa Árgula, então ela vai começar a escrever. E uma das primeiras coisas que ela escreve é uma carta à faculdade de Ingolstadt, é uns nomes alemães, né, na Alemanha, e ela contesta. Por quê? Essa faculdade, ela expulsa, ela manda embora um professor, que esse professor abraçou a causa da reforma e, por isso, foi dispensado do quadro
de docentes daquela faculdade. A Árgula fica muito brava com isso. E ela escreve para a faculdade. E ela vai dizer assim, olha, eu não ignoro a palavra de Paulo que as mulheres devem estar caladas na igreja. Mas quando nenhum homem quiser ou puder falar, eu sou compelida pela palavra do Senhor. Porque ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei, e aquele que me negar, eu também o negarei. Eu também me sinto confortada com as palavras de Isaías. Eu vos enviarei crianças para serem vossos príncipes e mulheres para serem vossas governadoras. Não vos enviarei mulher que fale extravagantemente, mas a palavra de Deus. Eu escrevo como membro da Igreja de Cristo, contra a qual não prevalecerão as portas do inferno. Então, a Árgula, desde pequenininha, de 10 anos de idade, ela já recebeu do pai uma Bíblia alemã, que havia na época, ela não para mais de ler. E isso em 1502, quando Lutero ainda não tinha feito a sua tradução. E quando ela se ira com aquela decisão da faculdade de expulsar o professor, ela escreve para eles e diz, vocês querem destruir toda a obra de Lutero. Nesse caso, vocês vão destruir o Novo Testamento que ele traduziu. Eu estou disposta a ir à Alemanha discutir com vocês. E vocês não precisam usar a Bíblia de Lutero. Vocês podem usar a católica, que foi escrita há 31 anos. Ela diz, não precisa ser. Vocês podem contestar o que eu falar com a Bíblia de vocês mesmos. Não precisa usar a Bíblia de Lutero. Então, ela argumenta com uma base bíblica muito forte. Ela cita Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. E para ela não havia dúvida nenhuma, todo aquele está incluindo as mulheres. Todo aquele sou eu também estou incluída. E ela escreve uma longa carta, e ela propõe um diálogo com os professores, com os príncipes governantes. A Alemanha tinha os príncipes eleitores, então ela diz, olha, quem quiser participar, eu estou disposta. Muita confiança, né? Ela tinha muita confiança no conhecimento que ela tinha para se dispor a fazer isso. A sua carta, ela tem, assim, um alcance tão grande que ela é impressa. E se torna um best-seller naquela época, a carta dela. Em 2 meses, gente, tem ideia disso? Em 2 meses, ela foi editada 13 vezes. 13 vezes em 2 meses. Eu sempre brinco, se meus livros acontecesse assim com eles, né? Na capa do folheto tinha uma figura mostrando como ela sozinha enfrentou um grande número de pessoas eruditas, com o dedo na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A carta aos professores não foi a única publicação dela. Em 1523, 1524, foram editados mais 7 dos seus escritos, alcançando um total de 30.000 exemplares. Para aquela época, onde a imprensa está começando, os livros estão começando, então eram panfletos. Panfletos que eram publicados na época, e ela se torna a grande panfletista da Reforma. Árgula von Grumbacher. Esse é o nome, não sei se eu falo correto, mas nome alemão, fala sério. E o que acontece? Lutero fica sabendo daquela mulher preciosa que está defendendo seus escritos, sua doutrina, e ele escreve uma carta a um amigo e fala dela. E ele diz, o Duque de Baviera tem raiva acima da média, matando, esmagando, perseguindo o evangelho com todas as suas forças. Que mulher mais nobre, Árgula, que lá está fazendo uma corajosa luta, com grande espírito, ousadia de expressão e conhecimento de Cristo. Ela merece que todos oremos para a vitória de Cristo nela. Só ela, entre esses monstros, continua com fé firme, porém ela admite não estar sem tremer em seu interior.
Ela é um instrumento singular de Cristo. Recomendo a você que Cristo, por essa vida, possa confundir os poderosos. Preciosa Árgula. E o que eu acho mais lindo de tudo que ela escreveu foi quando ela disse: mesmo se viesse a acontecer que Lutero negasse tudo o que ele disse, que Deus não permita, mas mesmo se Lutero negar tudo o que ele disse, eu não mudo em nada a minha opinião. Por quê? Porque minha opinião não está construída sobre a palavra de Lutero, a opinião de qualquer outra pessoa, do Papa, de quem for. A minha opinião está sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo. É lindo, né? Então, uma mulher declara: olha, eu sigo a Cristo por ele, não é por qualquer líder. E é o que a gente tem que fazer hoje em dia também, né? Os olhos fitos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Outra mulher, Maria Dentieri. Essa mulher, ela foi uma teóloga e historiadora, esposa de Antônio Fromen. Quem foi esse? Ele era companheiro de Fário. Vocês lembram? Aquele que dá uma dura em Calvino? Ele fala assim, que Deus amaldiçoe esse teu descanso, quando Calvino diz assim: eu quero ficar quieto, eu quero escrever, eu não quero me comprometer. Aí ele fica muito bravo. Ele fala: não, que Deus amaldiçoe teu descanso, você precisa estar na luta, engajado. E essa mulher, que foi esposa desse auxiliar de Fário, ela era ex-freira, como a maioria, né? Ex-freira, prioresa das agostinianas, que após ficar viúva de um pastor, casa-se com um reformador. E ela publica um livreto sobre a reforma genebriana. Genebra é aquele lugar onde Calvino está atuando, né? Onde Calvino, Fário, consegue convencê-lo a participar da reforma ali. E ela escreve sobre a guerra e o livramento da cidade de Genebra, que foi considerado a mais velha produção literária saída de Genebra, da pena protestante. A mais antiga é a dela. E ela escreve uma carta à rainha Margarida. Quem tem meu livro Uma Voz Feminina na Reforma conhece Margarida de Navarra. Ela escreveu uma carta a Margarida, que foi considerado um verdadeiro tratado teológico. Ela inicia com uma saudação e ela inicia dizendo: é uma defesa das mulheres, é o título que ela dá, uma defesa das mulheres. Por quê? Porque ela defende o ministério feminino, ou melhor, ela defende que a mulher precisa do conhecimento bíblico, que a mulher tem o direito e ela precisa conhecer a Bíblia também, tanto quanto os homens. É uma carta muito longa, por isso é considerado um tratado, uma carta de, se não me engano, umas 17 páginas, uma carta longa, e ela defende a igualdade da mulher diante de Deus e o seu direito de serem teólogas e professoras. Essa carta, é claro, que não vai ser bem visto por aqueles que estavam ali em Genebra, e eles até escrevem um documento condenando essa carta dela. E interessante, um pastor lá vai escrever e vai dizer assim: olha, a carta não é contra a Sagrada Escritura, não é contra a nossa religião, não é contra a nossa fé, mas ela tem artigos que podem ser mal interpretados pelos perversos e maliciosos. E isso não é apropriado para o momento. Além disso, porque o título anuncia que foi uma mulher que ditou e compôs, e porque isso não é verdade. Não podia ser verdade que uma mulher tivesse essa inteligência de compor o que é considerado um tratado teológico. Então ele diz: isso é uma mentira. Então ele aconselha que suprima-se esse livro e acha que vale a pena uma disputa, um processo, e ele impede então a publicação, que não façam mais cópias, que seja realmente proibido. Ela também escreve outro panfleto anônimo,
E ela se torna uma pessoa, uma historiadora, como eu falei, né? E uma coisa que ela recomenda naquela carta à Rainha Margarida às mulheres é que as mulheres não enterrassem seus talentos. Ela fala com muita força sobre isso. Não enterre seus talentos. Pode ser muito imprudente esconder o talento que Deus nos tem dado, nós que deveríamos ter a graça de perseverar até o fim. Vocês sabem o que aconteceu? Em 2002, demorou só um pouquinho, né? Só 500 anos. Em 2002, somente é acrescentado o único nome feminino no Muro da Reforma, que é o nome dela, de Marie Dentieri. Só em 2002, e quem já viu, ou pelo menos as imagens do Muro da Reforma, tem aquelas estátuas, né? Calvino, Beza, aqueles Fário, né? Aqueles grandes lá da cidade de Genebra. E ela tem uma inscrição com o nome dela. Não mereceu uma estátua, uma inscrição, mas isso já foi uma grande vitória, porque ela foi reconhecida como uma teóloga. Agora eu vou falar de uma que eu sou apaixonada por ela. Eu gosto muito porque todo mundo que gosta da ação social, de ver as mulheres envolvidas em acolher, em cuidar dos doentes, em acolher necessitados, vão sentir isso. Eu vou falar de Catarina Zell. Catarina Zell, ela foi esposa humanitária do pastor luterano em Estrasburgo, Mateus Zell. E ela dizia assim, desde meus 10 anos, eu sou apaixonada pela pregação. Ela tinha esse dom, esse talento. Desde os 10 anos, ela confessa, é apaixonada pela pregação. Convivi com eruditos, conversava com eles, não sobre dança, baile de máscaras e prazeres mundanos, mas sobre o reino de Deus. Eu digo que nem todas as mulheres, todas, eu creio que todas cristãs querem falar de Deus, querem falar do que Deus fez na vida delas, de como elas se converteram, mas nem todas vão ser aquelas eruditas que vivem cercadas de livros, que gostam de ler e de estudar, mas tem algumas que sim, que elas gostam muito disso, elas querem estudar, elas querem passar o que elas aprenderam. E Catarina Zell era uma dessas. Ela diz que desde os 10 anos ela era apaixonada pela pregação e que ela conversava e convivia com eruditos. E não gostava de bailes, de prazeres mundanos. Ela gostava de conversar sobre a Bíblia, sobre o reino de Deus. Com inteligência, com sabedoria, ela confrontava perspicazmente com a Bíblia. Ela ia confrontando a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, homens e mulheres. Ela foi a filha de um marceneiro respeitado. Lembra quando eu falei que as mulheres que começam a ter acesso ao conhecimento não são todas. Elas ou são ligadas à nobreza, princesas, rainhas, ou ligadas aos reformadores, ou então da família de impressores, de pessoas que estão numa classe média. Então, são essas que conseguem adquirir conhecimento. Catarina era filha de um marceneiro respeitado de Estrasburgo. E ela tinha uma boa formação intelectual. Ela leu os escritos de Lutero, ela entendeu e ela foi tocada. Eu acho lindo a história de conversão. Quando as pessoas se convertem e elas sentem aquela mudança, aquela transformação de vida, elas dizem, eu não me interesso mais por outra coisa, eu me interesso só pelas coisas de Deus. E a Catarina, ela escreve uma coisa linda, ela diz que ela se sentiu como se alguém a puxasse da terra,
do inferno atroz e amargo para o lindo e doce reino dos céus. Que experiência linda! Ela se sente arrancada da terra. Eu lembro de uma frase da Margarida de Navarra, que ela diz assim, eu não procuro mais nada aqui embaixo. É bem o que a Bíblia aconselha, né? Pensai nas coisas do alto. Nós devemos cultivar isso, gostar disso. Ela escreve uma carta ao bispo de Estrasburgo, que toda vez que uma mulher está, principalmente naquela época, pior ainda, começa a se destacar, eles não gostam. E ele começa a criticá-la. E ele até a chama jocosamente, doutora Catarina devia se meter com a roca dela. Quando eu escuto essa expressão, eu lembro muito quando, às vezes, uma mulher corta um homem no trânsito, e o homem fala assim, vá pilotar o fogão, não é mesmo? Esse bispo fala assim para Catarina, doutora Catarina, vá cuidar da sua roca de fiar, vai cuidar da sua casa. E começa a criticar, e o marido dela também começa a ser perseguido pelo casamento, porque o casamento dos protestantes era coisa recente, né? E ele começa a ser criticado. Olha o que ela diz. Ela fala assim, olha, eu vivo numa relação harmoniosa com meu marido. E eu não concordo com a falsa vida celibatária dos religiosos, dos quais, não raro, 7 mulheres estão grávidas ao mesmo tempo. Mulher corajosa, não é mesmo? Mulher corajosa. Ela fala, vocês estão me criticando porque eu estou casada com meu marido, ele só tem a mim de esposa e vivemos num relacionamento harmonioso. Enquanto que vocês, não raro, têm 7 mulheres grávidas ao mesmo tempo. E ela diz mais, ela diz, eu não pretendo ser João Batista repreendendo os fariseus, não pretendo ser o profeta Natã repreendendo Davi, eu desejo ser apenas o burro de Balaão exortando seu dono. Ela é elogiada por Zwinglio. Zwinglio diz que Catarina combina as graças de ambas, de Marta e de Maria. Eu estou falando até aqui da Marta, né? Que está escrevendo, que está gostando de discutir sobre religião, mas eu estou falando da Maria. Agora, e a Marta? Catarina vai desenvolver um ministério de mulheres, vai publicar um livro de salmos para elas cantarem e vai ter um papel de liderança. E ela vai organizar uma rede de auxílio, porque naquela época tinha muitos reformadores que tinham que fugir dos seus locais de origem, porque eles eram perseguidos. E chegavam em Estrasburgo, que era uma cidade de referência, muitos ao mesmo tempo. Então, ela recebe 150 homens exilados, por conta da fé deles. E ela vai escrever encorajamento bíblicos para as esposas e as crianças que foram deixadas. Os maridos fogem e deixam a família para trás. Durante a Guerra dos Camponeses, ela organiza Estrasburgo para lidar com 3.000 refugiados por um período de 6 meses. Mulher valorosa. Uma Marta bem valorosa, cuidando de tantos. E ela recebe as críticas, muitas críticas, e ela fala, eu acho lindo esse texto dela, eles começam a dizer, você está perturbando a paz da cidade. E ela responde, eu sou uma perturbadora da paz? Sim, de fato, da minha própria paz. Vocês chamam isso de paz? A perturbadora que, ao invés de gastar seu tempo em divertimentos frívolos, visitou os infestados pela praga e realizou enterros? Eu tenho visitado os presos sob sentença de morte. Eu passo muitas vezes 3 dias e 3 noites sem comer e dormir. Eu nunca usurparia o púlpito, mas eu tenho feito mais do que qualquer ministro ao visitar os miseráveis.
É isso que perturba a paz da igreja? Como fez o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, as falsas acusações forçam a loucura da autodefesa, mas sempre com o propósito de defender um direito da mulher ao ministério bíblico. Nós estamos falando de século XVI. Catarina, uma mulher que demonstra o fruto do Espírito Santo, que demonstra ser uma verdadeira cristã, com a sua convicção, com a sua ação social, ela diz, ela sempre vai defender o direito da mulher ao ministério bíblico. Esta Catarina, ela, que eu falei que desde os 10 anos, ela gostava da pregação, ela tinha esse dom, eu creio, espiritual, essa oratória. E ela prega, eu acredito que umas 3 vezes somente. Ela pregou no enterro do próprio marido e depois no enterro de 2 anabatistas, daquela seita mais radical, que ninguém queria fazer o enterro daquelas mulheres, porque elas eram hereges. Elas eram consideradas hereges, então nenhum pastor quis fazer o sermão de enterro daquelas mulheres. Então Catarina assume, e ela fala, eu tenho feito mais, eu vou onde estão aqueles vitimados pela peste. Eu passo 3 noites, 3 dias sem comer. E realmente é uma prova de uma pessoa capacitada por Deus, de uma pessoa desprendida, humanitária. Nós temos aqui mais uma que eu quero falar para vocês, que é a Olímpia Morata. Essa é uma italiana, né? Para a gente não ficar tanto na Alemanha, na Suíça. Essa é uma italiana. Ela nasce em Ferrara. Ela é uma erudita cristã e é um fruto da reforma. Ela casa com Fúvio Morato, tutor dos filhos de Hércules d'Este. Sabe quem era Hércules? Hércules simplesmente era o filho de Lucrécia Borgia, a filha do Papa Alexandre VI. Quem nunca ouviu falar de Lucrécia Borgia? Pois é, ela é nora de Lucrécia Borgia. E ela aprende latim e grego quando ela era criança. Aos 12 anos, a fama dela já é divulgada fora do seu país como a mulher mais culta da Europa. Ela foi escolhida como tutora para os filhos da duquesa Renata, que se casa. Essa Renata de Ferrara é uma prima da Margarida de Navarra. Ela implanta a reforma no reino de Ferrara. E tem a Fúvia Morata como a educadora de seus filhos, né? O pai dela se torna protestante e ela também aceita as doutrinas da reforma. Ela declara, eu não tinha gosto nenhum pelas coisas divinas. A leitura de Antigo, de Novo Testamento, só me inspiravam repugnância. E eu tinha caído no erro de pensar que tudo acontecera por acaso. E de acreditar que não havia Deus que cuidava de coisas mortais. Ela era totalmente descrente, muito erudita, muito voltada para as ciências. Ela não acreditava em nada disso. E ela diz assim, era muito grande a escuridão que tinha esmagado minha alma. E ela é impactada com a mensagem viva do Evangelho. E aquele Deus que ela considerava distante se torna pessoal para ela. Ela se casa com Andreas Grunter na pequena igreja reformada de Lutero. E ela é uma pessoa que ela compõe hinos, ela compõe um hino até para aquela ocasião daquelas boldas dela. Mas eu estou falando de uma época dos primeiros reformadores que foram bem perseguidos. Às vezes a gente estuda sobre a reforma e a gente não pensa nisso. Nós vemos que Calvino teve que fugir lá de Paris, por isso ele não faz uma reforma na terra dele, na França, né?
ele é perseguido lá em Paris, e ele foge. E as duas únicas opções para os protestantes italianos também naquela época era a morte ou a fuga. Ficavam e morriam ou fugiam. E aquele jovem casal escolhe fugir. Ele pensa assim, eu vou para a terra da minha esposa, e lá eu vou encontrar um emprego, e nós vamos conseguir viver ali. Então elas vão para a Alemanha, e lá ela compõe um saltério grego. Então nós vemos mulheres desconhecidas totalmente, mas nós já vimos uma panfletista, uma teóloga considerada que escreveu o tratado teológico. Vimos Catarina Zell, grande humanitária. Estamos vendo agora uma musicista que compõe um saltério. Mas nessa cidade ela vai passar por muitas aflições. É invadida pelas tropas do imperador Carlos V, que era o imperador da época, e ele perseguia integrantes da Reforma. Ela e a sua família vão viver momentos muito difíceis, eles perdem quase tudo. Inclusive, muitos dos escritos dela são perdidos. E ela adoece, é acolhida em outra cidade. Ela é convidada até a dar aulas de grego na Universidade de Heidelberg. Ela é uma pessoa bem considerada, né? A mulher mais culta considerada daquela época. Mas ela não pôde assumir, porque a condição de saúde dela se agrava muito. Ela amava muito os estudos e as artes, ela gostava de compartilhar os conhecimentos, a fé, a convicção. Ela vai escrever diálogos em latim, poemas em grego. Já pensou, gente? Eu estudei grego e hebraico na faculdade. Oh, misericórdia, só por Deus. Grego ainda deu para saber um pouquinho mais. O hebraico, coisa difícil. E ela vai escrever diálogos em latim, poemas em grego e cartas para estudiosos, até para mulheres que tinham menos escolaridade. O que ela fazia? Ela escrevia em italiano mesmo. Então, ela conhecia várias línguas. Ela deixa para a posteridade uma coletânea de 3 discursos, 16 poesias, 30 cartas, que são publicados em 1558. Depois tem uma outra edição, que são adicionadas 42 novas cartas. Em 1570, mais 10 cartas na terceira edição. Ela escreve o diálogo entre Teófila e Filótima. Bons nomes. Quem está aí esperando filho, quer ter ainda, bons nomes para meninas. Teófila e Filótima. E nesse diálogo, ela vai encorajar aqueles que temiam que os seus enormes pecados obstruíssem o caminho para Deus. Gente, é tudo muito novo. Se vivia uma pregação de tudo por obras, penitências, indulgências. Então, agora é uma salvação por fé. Então, aquele conceito ainda demora, vamos dizer assim, para pegar, para cair a ficha. O pessoal fala, será que é isso mesmo? Sou salvo só pela fé? E ela vai, então, escrevendo e encorajando as pessoas. Ela diz assim, não temam, nenhum odor dos pecadores pode ser tão mal cheiroso que sua força não possa ser quebrada e enfraquecida pelo odor mais doce que flui a partir da morte de Cristo, que só Deus pode perfumar. Portanto, busquem a Cristo. Não temam. Não há cheiro pior, do pior pecador, na pior lama, na pior desgraça, que possa ser maior do que o perfume de Cristo. O perfume de Cristo tira todo esse mau cheiro e salva a todos. Provavelmente a Olímpia morre de tuberculose. E nesta doença, nessa resignação a essa enfermidade, a proximidade do fim, ela demonstra a firmeza de sua convicção. Durante seus últimos meses, ela vai escrever muitas cartas para os amigos, familiares que ficaram lá na Itália, incentivando-os a confiar na força de Deus. Ela morreu com apenas 29 anos, mas ela realizou tanto. E aquela
mulher, vocês lembram? Falei há pouco, que não gostava das histórias da Bíblia, não cria em nada disso, ela morre completamente transformada. E ela era uma jovem tímida, absorvida pelos estudos, o que a gente chama do rato de biblioteca, né? Aquela pessoa mais quieta, envolvida pelos livros. E ela tinha desejo de agradar os outros, então era receosa. Ela se torna uma mulher forte no Senhor. Ela vai desenvolver através da rejeição, do sofrimento, do exílio, da doença, todos os horrores da guerra, tudo aquilo que ela passa, ela desenvolve uma fé inabalável, uma profunda preocupação pelo próximo e um desejo irresistível pelo céu. Gente, nós estamos passando por um período tão difícil, né? Nunca passamos por isso. Uma epidemia desconhecida que nos deixa sem chão, sem entender muita coisa. Mas a época da crise, dessas coisas é a hora de confiar mais. É na fraqueza que nós somos fortes, é na insegurança que nós temos a certeza da rocha inabalável que é Cristo. Preocupação pelo próximo, desejo irresistível pelo céu. Acho que quanto mais a terra fica ruim, mais desejo nós temos pelo céu. Mais desejo a gente tem de estar naquele momento que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não é mesmo? É isso, é essa a nossa segurança, essa a nossa certeza. Eu não sei do meu tempo, acho que está na hora de eu falar um pouquinho sobre os meus livros, que acho que a maioria já conhece, mas eu sempre gosto de falar, de colocar um pouco sobre eles, né? Agora eu vou pôr na ordem cronológica. Acho que eu Isso, posso falar? professora. Isso que eu ia Então tá dizer. Por bom. favor, apresente seu trabalho, seus livros, nos indique aí o caminho, por favor. Tá Uhum. bom. Olha, eu tô assim com dor no coração porque os livros estão se esgotando. Eu não sei se é bom, se é ruim. Seria bom se fossem feitas outras edições, mas a crise não está deixando. O primeiro é o Vozes Femininas no Início do Cristianismo, que já está esgotado, né? Ele, na editora mesmo, na Ragnos, que publicou meus livros, só tem o da Inquisição. Então, esse, na ordem cronológica, Igreja Primitiva. Todos os meus livros, para quem conhece, eu faço panorama da época, depois eu falo do papel feminino e eu entro na vida de algumas personagens. Aqui as mártires, as diaconisas, as auxiliares dos pais da igreja. Quantos sabem que a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, teve contribuição de mulheres? E contribuição de uma mulher que ele falou assim, Paula entende mais de hebraico do que eu. Está aqui neste livro. Depois, uma voz feminina calada pela Inquisição, Idade Média. Então, uma época difícil que as mulheres se unem, as beguinas, para banhar leprosos, para cuidar dos pobres, dos necessitados. E uma delas é morta pela Inquisição, porque ela ousa pregar na língua do povo, escrever na língua do povo. Esse foi o primeiro que eu escrevi, mas na ordem cronológica é o terceiro da Reforma. Aí eu falo da Margarida de Navarra, que dá abrigo a Calvino. Né? E ela protege os reformadores, implanta a reforma no reino dela, uma rainha muito humanitária, erudita, que escreveu contos e escreveu poesia sobre a fé. E do Brasil, esse esgotou rapidinho, Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro, que todo mundo pede. Então, o que eu fiz? O único jeito foi publicar os e-books, né? Deste e do cristianismo. Então, nós já temos e-books dos dois. Brevemente, o da Reforma também será disponibilizado. Eu sei, eu não gosto muito, eu prefiro o livro mesmo. A maioria eu sei que prefere, mas pelo menos dá para vocês que querem acompanhar essa história terem o texto. E se Deus permitir, se Deus quiser,
nós faremos novas edições. A Ultimato vai publicar o mês que vem, gente, está chegando. Vozes Femininas nos Avivamentos. Mulheres preciosas que percorreram Estados Unidos pregando, ali na Inglaterra também, no país de Gales. Elas foram, assim, bem valorosas mesmo, auxiliares de Wesley, John Wesley, e defenderam, combateram o mal da embriaguez. Então, eu falo assim, o feminismo hoje é muito, eu acho muito egoísta, enquanto que no começo elas defendem o direito do voto para que a mulher vote contra o mal da embriaguez, que estava destruindo as famílias. Então, é o bem coletivo que elas querem. E o curso, nós temos o curso completinho, desde a igreja primitiva até protestantismo no Brasil, inclusive o livro que ainda vai ser publicado, está tudo lá, 41 aulas, material precioso, PDFs dos slides, vocês vão ter textos complementares da época, de cada época. Então, tem a história completa das mulheres no cristianismo pela Escola Convergência de Teologia e Vida Cristã. É só buscar lá, é um curso rápido, né, 41 aulas de até 25 minutos cada. Acho que é isso. Acho que é isso. Olá, professora, muito obrigada, viu? Eu queria aproveitar também, sábado agora eu estive numa livraria aqui em Campo Grande, chamada O Foco Ah, dela são livros e produções cristãs. E eles sei. tinham o livro da senhora, então quem mora aqui em Campo Grande também podem procurar a Betel, que é uma livraria que, enfim, são livros maravilhosos, né? E quem também, mais uma vez, reforçando, né, o e-book, quem puder acessar, É. comprar, né? São preços acessíveis. E o curso também, eu li ali todo o material, né? O resumo. Então, assim, também quero fazer em breve. E uma ótima oportunidade para nós, né? Obrigada, viu, Sim, de professora? passar para frente, né? Com certeza. Cada aluno vai se tornar um professor depois. Sim, exatamente. Tem um tempinho ainda, uns 5 minutinhos. Professora, a gente pode ver se tem alguma pergunta aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Uh, a Zenilda está perguntando para nós o que a senhora pensa sobre. Se pensa em escrever sobre as mulheres que podem ser consideradas pastoras no decorrer da história. Tem algum trabalho assim, quem sabe, professora? Eu não entendi. Sobre se a senhora pensa em escrever sobre as mulheres Hum. consideradas pastoras no decorrer da história. Ah, Zenilda, tudo bom com você, querida? Então, eu sempre brinco que eu escrevo sobre o passado, porque o presente às vezes entristece a gente, né? Então é bom falar dessas mulheres que já viveram, que já contribuíram, mas quem sabe, se Deus ainda me conceder oportunidade e força, eu ainda escrevo mais sobre a nossa época, sobre o que vivemos hoje. Tá travando. Tá? Estão escutando? Oi? Acho que não.
Olá! Então, gente, eu acho que agora começou a dar uma travadinha, mas eu agradeço muito a presença de cada um que parou esse tempinho para ouvir essa aula. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês prossigam, se gostam do assunto, façam um curso, porque, como eu disse, cada aluno vai se tornar um professor. Eu quero deixar esse legado, eu quero passar isso para frente. Então, cada um de vocês comprometidos nessa tarefa de trazer à memória a história dessas mulheres valorosas. Continua que só você tá. Ela que tem que problema. Bem, já que eu posso estar falando, então vou falar. Está faltando quantos minutos? Pena que eu não consigo ver as perguntas aqui, né, para responder. Acontece esses probleminhas que faz parte, como a gente diz, né, das lives. É, então, Zenilda, você está me ouvindo? A Zenilda é uma pastora. Eu ia falar no Congresso das Pastoras esse ano, mas essa pandemia, essa epidemia, bagunçou tudo, né? Então, tivemos que cancelar, mas quem sabe o ano que vem Deus abençoe e eu posso estar lá com cada uma dessas pastoras queridas, valorosas, que estão aí cumprindo